Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à quarta aula ou o quarto episódio do nosso podcast da área 17. Como nós já estamos informando aos irmãos em alguns episódios, nós estamos estudando sobre os discípulos de Jesus. E eu, juntamente com o irmão Kelvin, estaremos aqui conversando um pouco mais sobre esta lição e hoje nós estaremos comentando sobre mais dois discípulos. E os discípulos de hoje, um é Tiago, não é isso, Kelvin? Isso. E o outro? E o outro é o irmão Tadeu. Agora eu estou com dúvida. Que Tiago é esse? Eita, agora... E esse Judas Tadeu aí? Isso a gente vai ver aqui com o escalado da tarde, né? Isso. Para abrilhantar esse podcast, está conosco o nosso irmão diácono Jefferson Dias, vindo ali da área 72. Paz do Senhor, meu diácono. Amém, meu Deus. É uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês, viu? Amém. E eu soube nos bastidores, né, que o nosso irmão era dirigente do nosso irmão Kelvin, né? É verdade. Ninguém falou nada, viu, meu diácono? Tá vendo aí? Suspeito. Eu tô sentindo que ele tá um pouco assim, meio tenso, eu não sei o porquê, né? Aí tá nada, que é muito desenrolado. Pronto, Sempre foi. eu tô achando assim, ele meio diferente, mas eu acho que é impressão minha. É verdade, é impressão, é impressão. Amém. Meu diácono, como nós falamos, né? A gente queria comentar um pouco mais sobre esses dois discípulos, né? Muito bem. A gente já aprendeu na primeira aula, né? No primeiro episódio também, sobre discípulo, um conceito de discípulo, e nós já aprendemos que privilégio é ser um discípulo de Jesus, né? Você ter Jesus como seu professor, seu ensinador, isso é um privilégio incalculável. Nós vimos também que Jesus escolheu os discípulos, ele selecionou ali aqueles que estariam ao seu lado. E hoje a gente chegou nesses dois discípulos, né? Tiago, o menor, e Judas Tadeu. A gente queria começar conversando sobre Tiago, o menor. Sim. Quem seria esse Tiago menor? Como é que foi o encontro dele com Jesus? Como é que se deu esse momento? Amém. Antes de responder a sua pergunta, irmão Lucas, eu quero expressar minha gratidão a Deus. Amém, né, amém. Como sempre, né? E também o nosso querido pastor presidente, não posso esquecer Sim, de fazer com certeza. Essa gratidão aqui, né? Pela confiança de nos ter escalado aqui para Tembi. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei bem alegre, né? Inclusive as pernas também tremiam um pouquinho. Bom, Kelvin, mas a gente foi para a oração, a gente busca a presença do Senhor e graças a Deus estamos aqui, não é? Amém. Respondendo a sua pergunta, irmão Lucas, eu quero destacar aqui que realmente esse Tiago, filho de Alfeu, que era chamado o menor, a Bíblia, na verdade, não fala muito a respeito dele. Por exemplo, Sim. Como ele foi chamado, em que momento foi chamado, assim como os outros também foram. Não dá detalhes, não é, sobre esse chamado, mas ele estava lá. Sim. Estava lá na lista, né? Quando a gente lê Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 4, nós observamos que estava lá ele, o Tiago, filho de Alfeu. Embora a gente, me permita cortar o senhor, embora a gente não tenha esse relato, mas a gente vê que ele está naquela nomeação lá dos 12, né? Isso. Faz parte lá da nomeação Tá lá. do discípulo do Senhor Jesus. Sim. E só o fato dele estar lá já traz uma relevância e um peso muito grande, um privilégio, como o senhor muito bem falou, de estar ali entre os discípulos, daqueles que estavam aprendendo com o Senhor Jesus. Essa questão do menor, a lição até nos norteia a respeito disso, para que não haja muita conjectura em relação a isso, nos mostrando que talvez por ser o mais jovem, ou de baixa estatura, ou pelo pouco protagonismo que existiu, mas não silencia, apesar dele ser um discípulo silencioso, Sim. né? Ele sempre está caladinho, fazendo o que Jesus mandava ele fazer junto com os outros, ele aparece sempre no coletivo. Mas o coletivo, dentro da perspectiva daquilo que Deus estabeleceu para iniciar a sua obra aqui na Terra, sem ele, ficaria faltando alguém, porque a escolha dele foi debaixo de algo muito sério no ministério do Senhor Jesus, que ele ensina para nós, que foi debaixo de muita oração. O Senhor Jesus passou a noite inteira para depois, no outro dia, começar a escolher os seus discípulos. Sim. E Tiago, né, filho de Alfeu, Foi escolhido, né? foi escolhido, né? Então, se ele foi escolhido é porque dentro daquele momento ali do ministério do Senhor, ele foi muito importante, apesar de não existir muitas
registros em relação a isso. Eu já comentei assim mais ou menos no início sobre isso, mas eu ainda fico assim pensando, meu Deus, como é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Glória a Deus. saber que Deus me escolheu. Eu tento me colocar no lugar dos discípulos. Eu acho que eu Glória a ficaria o dia todinho. Deus me escolheu. Que privilégio. Né? Ele me escolheu. Eu agora vou andar com ele. Isso aqui é algo Isso. Mas, irmão absurdo. Lucas, dentro daquilo que nós estamos aprendendo nessa lição, os discípulos do Senhor Jesus, a palavra de Deus, nessa lição, ela vem despertar esse sentimento, porque é necessário até todo cristão, Glória a todo Deus. crente em Jesus, realmente ele dá essa relevância, ele entender, ele saber Sim. que nós somos fruto de escolha de Deus. Verdade. Glória a Deus. Jesus disse isso, João capítulo 14, versículo 15, capítulo 15, versículo 14. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Olha isso. Então essa convicção, ela precisa ter no nosso coração da forma muito especial, na vida de quem está nos assistindo, Sim, né? com certeza. Dos irmãos que estão. Então, e existe, eu creio, na vida de todos eles, se não existia, não existia até agora, não é? Isso. Mas a partir de então, todos nós, né, precisamos ter essa convicção de que fomos fruto da escolha do Senhor. Então, meu diácono, quem está em casa nos assistindo, talvez esteja até passando. Que eu penso assim, né? A gente pode estar falando com uma pessoa que está bem na fé, está firme, seguindo a Jesus, mas eu posso estar falando com alguém que está meio desanimado, Sim. com algum conflito pessoal, Existe. e até aqueles que dizem assim, mas eu não sou aceito aqui, não sou aceito ali, ninguém olha para mim, mas através dessa lição, Jesus está lembrando para esta pessoa que você foi escolhida por ele. Com certeza. Então isso é motivo de alegria e motivo de você tirar esse desânimo e jogar para bem distante. Jogar fora. É ou não é? Com certeza. Inclusive, irmão, a gente se coloca, praticando aqui a questão da empatia, a gente se coloca no lugar dessas pessoas que estão nessa condição, porque eu acredito, pelo menos aconteceu comigo, em muitas vezes se sentir assim. E o inimigo, ele faz de tudo para que a gente se sinta dessa forma, para diminuir a relevância daquilo que Deus... Verdade. Porque ele sabe que o que Deus ele tem a fazer na minha e na sua vida é algo muito relevante. A gente muitas vezes não tem ideia, para aqueles que estão em casa, Sim. daquilo que Deus ainda vai fazer em você Glória a e Deus. através de Glória a você Deus. como discípulo. Glória a E Deus. todos nós aqui um dia, em determinada situação, na experiência da vida, passamos por isso, né? De achar menos relevante. Mas o aprendizado do Senhor Jesus como nosso mestre e nós como seus discípulos faz com que a gente amadureça no dia a dia e possa realmente refletir sobre isso e entender de que todos nós somos importantes. Glória a Deus. Então, escute aí, você é importante, viu? Não Glória a esqueça, Deus. você foi escolhido por Jesus. Amém. Irmão Kelvin. O nosso diácono Jefferson, o senhor até bem pontuou isso, de que Tiago, embora ele seja conhecido como um discípulo até mesmo silencioso, porque não se tem muita informação a respeito dele, embora ele de fato seja alguém, né, considerado discreto Sim. ou anônimo, né? Nós estamos falando para vários públicos aqui que estão nos ouvindo e talvez se sinta até como Tiago, né? Alguém que fica por trás dos bastidores, Perfeito. alguém anônimo. Perfeito. Mas isso, de fato, não interfere no querer de Deus e também no estar disposto a executar aquilo que Jesus quer que executemos. Estar nos bastidores não nos oculta de ser discípulo de Isso. Jesus, né? De forma nenhuma. É o que a gente aprende justamente com esses dois discípulos de hoje. Tiago, não é? E também Tadeu. Sim. Isso. Que foram esses discípulos que tiveram essa característica de serem assim um pouco mais discretos. Eles eram mais do off, né? Eram mais do off. Eu acho que se eles fossem do ano de 2025, acho que eles não teriam Instagram, não. Eu teria. Pronto, justamente se eu for agora bem pontual. Verdade. E aí, irmão Kelvin, a gente aprende com esses discípulos que assim como eles foram discretos, existem muitos hoje que são discretos. Eles estão ali na campanha evangelizadora, né, fazendo trabalho, muitas vezes não é visto por alguém, não é considerado, Verdade. não é reconhecido, e eles estão muito bem com isso. Eles não querem, eles não precisam ser reconhecidos, eles precisam estar ali porque estão como comprometidos com a obra do Sim. Senhor, são discípulos do Senhor, experimentaram o novo nascimento
existe no coração deles a alegria, a satisfação de servir a Deus, independentemente de alguém reconhecer eles ou não, ou dar oportunidade ou não. Isso para eles é de menor importância, porque eles vão continuar fazendo em função não daquilo que alguém vai ver, mas em função daquilo que Jesus já fez por eles, Glória a Deus. que foi morrer na cruz Sim. do Calvário e torná-lo um privilégio, e torná-lo um discípulo, que é um grande privilégio. Sim. Então esses irmãos assim é de extrema importância para nossas vidas, né? Para a obra de Deus, né? Eu estava ouvindo assim, eu não consegui acompanhar toda a mensagem hoje na parte da tarde, mas o pedacinho ali que eu ouvi, eu fiquei meditando em algumas coisas, né? E eu fiquei pensando, meu diácono, se todo discípulo fosse o discípulo Pedro, eu acho que não daria tão certo, né? É verdade. Não é? Uma boa colocação. Se todo discípulo fosse João, todo mundo seria igual a João. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que Jesus tem cada discípulo, e cada discípulo tem a sua forma, tem a sua personalidade, e Jesus se utiliza tanto daquele Pedro que está externamente, está sendo visto. A gente brincou até dizendo aqui que Pedro seria aquele irmão da cruzada, seria o irmão que a gente vê ele no púlpito, mas Jesus também se utiliza daquele que às vezes fica lá no estacionamento, que ocorre isso aqui no Timbi. Isso, são necessários, tão necessário quanto aquele. Isso. Aquele que está lá na recepção, recebendo os irmãos, ele está sendo visto, ele é um discípulo. Mas aquele que está lá no estacionamento, recebendo os irmãos com seus carros, que ninguém está vendo ele na nave do templo, também é um discípulo que também está sendo útil para Jesus, não é isso? É verdade. Ou seja, as características desses discípulos do Senhor Jesus, na verdade, eles se complementavam. Isso, exato. Estava dentro de um time, era uma equipe. Isso, exato. E dentro de uma equipe existe a diversidade dentro dessa questão de característica do ser, do comportamento, de alguém ser mais tímido, ao outro já ser mais desenvolvido ali, mas como Pedro estava ali mais expressivo, não é? Então tudo isso ajuda e foram importantes no ministério de quem? Do Senhor Jesus. Sim, com certeza. Jesus escolheu eles, apesar da sua descrição, ele continua escolhendo, porque até o evangelista Marcelo Teles, né, o coordenador aqui da área, fez quando o momento que ele estava ali adorando ao Senhor juntamente com toda a igreja, ele fez essa consideração, né? Sim. Em que todos são importantes, que essa igreja aqui, ela começou muitas vezes com cortadores de cana, os irmãos muito simples, humildes, e que eram bem discretos no seu trabalho, mas estavam ali orando, passavam um dia de oração, de jejum, buscavam a Deus, liam a palavra do Senhor e tinham um relacionamento com o Senhor, né, de forma muito assim íntima, que conquistou o coração de muita gente, ganhou muita gente para Jesus, né? Ganhou muita gente, muitos Pedros, muitos Paulos, muitos pregadores, muitos homens de Deus, pastores que hoje estão aí pastoreando o campo, foram alcançados por Jesus através de pessoas como Tiago, com os Tiagos de Deus, né? Os Tadeus que estavam ali, mas tinham poder e autoridade para expulsar demônios, assim como Pedro tinha, assim como João tinha um poder e autoridade para orar e Jesus curar os enfermos. Então isso é muito lindo, né? No ministério do Senhor Jesus, as características se complementando. Glória a Deus. Corroborando, Diácono Jefferson, irmão Lucas, com o que o apóstolo Paulo disse, né? Quando ele fala sobre o corpo de Cristo. Sim. Ou seja, nem todo mundo vai ser um braço, nem todo mundo vai ser uma perna, nem todo mundo vai ser um pé. Às vezes um simples dedo midinho, mas que ali com a sua humildade, né, tem somado para o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Né? E se tirar ele faz muita falta, né? Olha, ele estava falando ele estava falando isso, eu me lembrei que uma vez eu levei uma topada e até então, nesse momento tá tudo certo aqui. E parece que eu não sinto falta dele em momento nenhum do meu dedo aqui, né? Mas quando eu levei uma topada, eu ia pisar firme, eu senti algo errado aqui. Então, às vezes só sente quando a gente está perdendo algo, né? Mas então, no corpo de Cristo, todos nós somos úteis para o Senhor. Isso eu acho muito bonito, né? Com certeza. O corpo, se só existisse braço do corpo, não seria corpo, né? Não. E essa lição de hoje, ela é muito importante porque traz uma reflexão assim. Um discípulo é apenas um instrumento que o mestre decidiu utilizar. Ele é o instrumento. A honra, a glória, o louvor, a adoração, não é para ele. Verdade. É para Deus. É um instrumento de Deus. Deus utiliza ele em momentos específicos. Então,
a história não está registrada na Bíblia Sagrada muito sobre ele, mas na eternidade, quando a gente chega lá para saber. É verdade. Não é? Então, Verdade. assim, tem a sua relevância, a sua importância. E essa lição ela teve 2 objetivos importantes. O Sim. primeiro foi entender que o Senhor tem discípulos cuja descrição não revela a sua relevância no reino de Deus. Veja, a sua descrição não revela a sua relevância. Mas não é porque não tem relevância, Sim. é porque a descrição não revela. Sim, Eles exato. não fazem questão de a relevância existe, porque são escolhidos, porque estão trabalhando, estão fazendo acontecer, estão visitando o enfermo, muitas vezes estão ajudando pessoas que estão, né? Isso. Então vão lá, ajudam com uma oração. O nosso coordenador até falou assim, né? São aquelas pessoas que não se importam se a sua foto está num ônibus ali, Não se- digamos assim. Eles não se importam. Se está nos cartazes, não se importam. Na verdade, o verdadeiro discípulo de Jesus, desde aqueles mais notáveis Sim, e que estão em, podemos assim, eminência, porque Deus quis fazer assim com eles, tanto aqueles que são mais discretos, eles, tanto um como esses outros, eles não têm nenhum interesse de se mostrar nesse sentido, como muitos aí fazem. sim, sim. A fama para no nosso meio, podemos dizer assim, né? É um problema. Verdade. Porque muitos só vão pregar se pagarem tanto para ele, só vão cantar se pagarem tanto para ele, então deixou de ser servo para ser estrela. Não que não mereçam, Isso. né? Merecem, tem todo um custo que a gente sabe, o pastor Marcelo Teles até falou isso em um determinado momento, não é isso? Mas assim, é importante entender de que os discípulos, eles, sendo eles relevantes, muito relevantes ou mais discretos, nenhum deles eles querem Sim. querem esse Eles se essa importavam exibição, em né? apontar Cristo, né? apontar Cristo, mas Informar Cristo. É. Amém. O senhor tem mais alguma coisa a pontuar sobre esse discípulo? Não, sobre Tiago, não tenho muito o que Então, falar. a gente entendeu aqui um pouco sobre Tiago, quem é esse Tiago, ele trabalhava nos bastidores, Isso. a gente viu que não é porque você está nos bastidores que você não tem uma relevância para o Senhor, lógico que você a tem, relevância com existe, certeza. não é isso? Agora, só para encerrar com relação a Tiago e entrarmos no outro discípulo, teve uma hora que o senhor falou assim, que nós somos instrumentos. E aqui tem uma bateria do lado da gente, né? E eu acabei associando, né? Olha, se eu for ali nessa bateria agora, não sai nada. Também não. Mas se o irmão quer ouvir, Se ele for, sai alguma coisa. Aí, Então a gente vê que a utilidade do instrumento, a gente só percebe como aquele instrumento é bom, como ele, quando está na mão de quem sabe Sim, utilizar, né? Sim. Então, que a gente possa ser esse tipo de discípulo, de entender que nós não temos nada. Isso. Exatamente. O nosso diferencial é quando o Senhor ele está nos usando, né? Aquele sentimento que possuía o profeta João Batista. Isso. Quando alguém chegou a dizer assim, olha, muita gente só quer seguir Jesus agora e você está ficando esquecido. Com outras palavras, foi isso, né? Sim. Ele disse assim, importa que ele cresça Glória a Deus. e que eu diminua. Glória a Não Deus. é? Então, Isso a mesmo. honra e a glória é para o Senhor É Jesus. verdade. Amém. Então a gente viu aqui rapidamente sobre Tiago. Isso. Agora, Judas Tadeu. Quem é esse abençoado, né? Esse aqui é Judas o que traiu Jesus? Não. Que Judas é esse? Esse aqui é Judas, filho de Tiago, né? Amém. Segundo Lucas, capítulo 6. Outro Tiago, né? 16, outro Tiago, né? Outro Tiago, né? Glória a Deus. Ele também era chamado de Lebeu, né? Sim. Aqui, Mateus, capítulo 10, versículo 13. E Tadeu, que é o nome que foi escolhido para ser colocado aqui na lição, que também está na Bíblia Sagrada, conforme Marcos, capítulo 3 e versículo 18. Mas a gente está falando da mesma pessoa, né? Sim. Da mesma pessoa. Tadeu, Lebeu e Judas, filho de Tiago. É uma pessoa só. É uma pessoa só. Amém. É uma Amém. pessoa só, né? Agora, a gente viu aqui o seu nome, Tadeu, não é o Judas que traiu Jesus. E o encontro dele com Jesus? A Bíblia menciona como é que ocorreu? Os relatos bíblicos a respeito de Tadeu são são poucos, né? A respeito desse momento especial. Apenas de que ele também é um dos que, assim como o Tiago, o menor, ele está ali na lista, né? Sim. Está ali na lista. Mas não diz muito sobre esse momento do encontro. Mas certamente foi um daqueles que, quando o Senhor chamou, ele se colocou logo à disposição Sim. para seguir ao mestre, né? Sobre esse discípulo, o que é que o senhor poderia falar dele assim, para quem está em casa? Assim, talvez tem alguém que esteja começando na caminhada cristã agora,
talvez nunca ouviu falar acerca desse discípulo, o que é que o senhor poderia levar para essas pessoas acerca desse discípulo? Muito bem. Conforme o relato bíblico, a gente se apoia daquilo que a Bíblia diz, né? E o pouco que diz sobre ele já é o suficiente para a gente entender a sua relevância dentro do reino, porque ele foi um homem que, quando ele teve a oportunidade de se expressar dentro do Senhor Jesus, ele fez isso, né? Porque nos diz aqui, João capítulo 14, versículo 22. Então Judas, esse Judas aqui é o Tadeu, Sim, né? Que estamos estudando, sim. né? Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Veja que pergunta. Ele faz uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta. Que pergunta interessante. Porque ele entendeu que todos precisavam de receber a revelação do Senhor Jesus. Ele entendeu que o mundo, veja, a amplitude da pergunta dele, porque somente a nós, que não era um homem egoísta, né? Isso. Assim como os discípulos de Jesus não são. Isso. Eles não querem Jesus só para ele. Eles querem Jesus para todos. Isso. Ô, Diácono, o senhor concorda que esse sentimento de querer levar Jesus para outros não é um sentimento de alguém que recebeu algo e gostou? Gostou. Ah, é muito bom. Não é? Porque assim, se eu tenho uma experiência e eu não gosto, eu não vou levá-la para outra pessoa. Não. Então, eu entendo que os discípulos, quando foram se encontrando com Jesus, tendo experiência com o Senhor, o presbítero Magno até usou uma expressão hoje à tarde que ele falou assim, foi um sentimento muito pulsante. Ficou assim pulsando, eu preciso falar com alguém, isso aqui não pode ficar só para mim. E Tadeu disse aqui para o mundo. Para o mundo. Veja, esse sentimento existia, eu creio que em todos os discípulos, mas registrado na Bíblia, a gente vê, por exemplo, o André. Isso. André, quando via Jesus pregar, falar, ensinar, ele pensava assim consigo: Simão precisa ouvir esse homem. Isso. Precisa ouvir esse homem, porque a palavra dele, o ensinamento dele é muito especial. Então, esse sentimento também existia na vida de Tadeu. Ele disse: por que só nós? Não, vamos ampliar isso aqui para o mundo todo. É claro que aí o Senhor Jesus trouxe aquela reflexão importante, mostrando que ele vê pessoas, ele não vê multidão. O Senhor Jesus, ele é o Deus pessoal, ele quer o seu Deus individual de cada pessoa, de conquistar o coração. Então a estratégia de Jesus eu conquisto o seu coração, Tadeu, e você conquista outros e traz outros para mim. Então, assim, a estratégia do Senhor, ele vai conquistando corações e esses corações vão conquistando aos outros. Então, muitas vezes, está uma pessoa onde o pastor não pode ir, não pode entrar, muitos departamentos em que na vida social, aí fora, na profissão do irmão que está nos assistindo agora nesse momento, né? Muitas vezes o coordenador não pode ir lá, né? O pastor presidente não pode ir lá, mas o senhor está naquele departamento lá e tem o seu coração conquistado pelo Senhor Jesus. Veja que interessante. E essa conquista que o Senhor, do seu coração, esse amor que o Senhor tem por Jesus, ele deve ser compartilhado com aquela pessoa, com aquele colega de trabalho, com aquele vizinho, com aquele familiar que ainda não tem esse encontro com o Senhor Jesus. Então, esse sentimento de querer compartilhar Cristo é algo muito presente na vida dos discípulos. Amém. E eles usam até uma expressão que soa até incomum, né? No caso de André, como o senhor citou, Diácono Jefferson, quando o André ele soube quem era Jesus, começou a segui-lo, ele foi de antemão ao seu irmão, Pedro, e quando se apresenta diante dele, ele diz: olha, achamos. Sim. Ele não diz, eu achei. Ele já começa a incluir Pedro também, né? Ele diz, olha, eu provei disso, você também precisa provar. Então, achamos o Messias. Eu estava ouvindo os senhores falar, né? E eu fiquei... Tem hora que eu paro assim no tempo que eu fico pensando em algumas coisas que eu ouvi, né? O senhor estava falando assim que Jesus ganhou a um discípulo, aí o discípulo começou a sentir interesse de compartilhar para outros, né? Você enxerga em Jesus, como eu já disse aqui no princípio, Jesus, ele é Deus, assim nós cremos. Sim. Então, as ações de Jesus manifestam também o sentimento particular de Deus. Então, eu entendo que nós servimos a um Deus que é inteligente. Com certeza. Muito. Não é? Porque ele fala assim, ele na prática, ele faz o quê? Eu vou ganhar Kelvin, porque eu sei que Kelvin, após ser ganho por mim, ele vai querer ganhar outros para mim. Veja que Deus inteligente nós servimos. Olha, meus irmãos, eu falo isso aqui com muita sinceridade.
a cada vez mais que eu passo a estudar e tentar entender um pouco do nosso Deus, digo um pouco porque eu não consigo entender Deus na sua Com certeza. infinitude. A partir do momento que eu conseguir entender Deus em sua infinitude, ele deixa de ser Deus. Ele é Não inesgotável. Mas assim, quando eu passo a entender um pouco mais acerca de Deus, eu fico a cada dia mais apaixonado por Ele. Que Deus nós servimos. É verdade, irmão Lucas. E há uma declaração aqui do Senhor Jesus muito forte, quando Tadeu, ele fez aquela pergunta para ele. Jesus fez uma declaração que nas entrelinhas realmente traduz aquilo que está no coração de Deus, aquilo que o Senhor falou. Não é? Traduz, porque veja o que ele disse. Ele disse assim, isso está lá em João capítulo 14, versículo 22 e o versículo 23 também. Ele diz assim, se alguém me ama, o meu Pai o amará. Aí vê o detalhe, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Então o objetivo do Senhor é morar. Isso. É um relacionamento de continuidade e de compromisso, porque quem mora tem direitos e tem obrigações. Com certeza. Com certeza. Então, assim, é um compromisso, é uma aliança. Deus, ele não quer somente que você fique sabendo as histórias a respeito dele. Ele quer construir histórias com você. Glória a Deus. Você que está em casa ouvindo isso, receba isso da parte do Senhor. Ele quer construir história com você. E como é que ele faz isso? Morando em você. Glória a Deus. Isso Aleluia. fala de intimidade. Só mora quem é íntimo. Glória a Deus. Então tem coisa que Deus vai fazer na vida de quem está ouvindo a gente aqui, não vai fazer na minha nem na sua, e tem coisa que ele vai fazer na minha, Sim. não vai fazer em outros, porque são coisas particulares. Então Deus é o Deus do particular. Aleluia. Ele sabe, glória a Deus, eu estou sentindo Eu a presença do Senhor. eu tô deixando o Senhor à vontade, porque eu tô sentindo Jesus aqui. Glória a Deus. Fique à vontade. Ele é o Deus do particular. Aleluia. Das particularidades. Aquilo que muitas vezes a gente está lá no porão da nossa alma e a gente não consegue expressar em palavras, mas está lá dentro. Verdade. Né? São muitas vezes traumas, muitas vezes inquietações que está lá escondida. E nem a gente sabe expressar, a gente dobra o joelho, quer falar sobre isso e diz assim, Deus, eu nem sei como começar esse assunto contigo, porque é algo tão particular. Mas Deus está dizendo assim para mim e para você, eu estou aqui morando, Glória a eu Deus. já sei de tudo, Ele está lá. Aleluia. estou tratando É isso essa mesmo. situação. Glória a Jesus. Então ele é o Deus do particular, aquele que mora. Ô Diácono, Glória a Deus. me permita, Sim. eu não estou querendo me distanciar, mas entrando nisso aí que o senhor está falando, isso é uma verdade. Quando Moisés, diante da pressão de Faraó, está vindo tentar tirar a vida dele e do povo, né, que ele está fugindo do Egito, saindo do Egito, né? Na sua frente tem um mar e ele não consegue avançar e nem recuar. Para um lado e para o outro, ele se encontra sem saída. Sem saída. Aí a Bíblia diz assim, que Moisés clamou ao Senhor. Na verdade, que Deus respondeu a Moisés, só que a Bíblia não mostra Moisés clamando. A palavra do Senhor fala assim, Moisés, por que clamas a mim? Isso. Mas a Bíblia não relata, em momento nenhum, o clamor de Moisés. Aí eu fiquei meditando uma vez sobre isso e fiquei me perguntando, onde foi que este homem gritou que ninguém ouviu, mas Deus ouviu? Glória a Deus. O senhor foi no profundo agora. O senhor compreende? Compreendo. Aí a gente chega onde o Senhor está falando. Quem ouviu está morando dentro de Moisés. De Moisés, Aleluia. Glória a Deus. Há um hino, me parece que tem um hino que diz aqui, o nosso silêncio para Deus é um grito. É um grito. Por quê? Porque ele está morando Ele tá lá. Ele está lá. Glória a Jesus. Ele tá lá. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, meu diácono. Louvado Kelvin? seja Deus. Rapaz, estou sentindo a presença de Deus. Amém. Bem, Kelvin. Que É uma bênção. É bom saber, meus Muito bom irmãos. estar com vocês. A gente sabe que é um Glória a Deus. podcast, mas Isso. aqui há lugar para Jesus. É verdade. E eu não sei até onde esse podcast vai chegar, essa conversa, mas Jesus tem ouvido o que tem Glória se a Deus. passado no seu coração. Ele escuta, ele entende, e se tem algo que ele gosta de fazer é resolver aquilo que ninguém resolve. Então, tranquilize o seu coração. Isso. Jesus, se ele faz morada no teu coração, fica tranquilo que ele vai dar jeito nessa tua situação. Isso. Glória a Deus. Meu diácono, para a gente ir para as considerações finais, Sim. o que é que o senhor poderia agora, de uma forma bem resumida e enxuta, levar para aqueles que estão em casa acerca desses dois discípulos? Muito bem. O que é que eles poderiam levar para a sua vida, no seu cotidiano,
de forma prática acerca desses discípulos? Pois não, irmão Lucas. Dentro dessa característica que existia de descrição, tanto na vida de Tadeu, como também na vida de Tiago, não é? Na vida de Tiago e de Tadeu, nós podemos extrair, e fazendo considerações finais também, é que o seguinte, essa intimidade que o Senhor Jesus desenvolveu com eles, apesar de eles serem assim tão discretos, mas isso não é problema para Jesus fazer. Verdade. Desenvolver esse discipulado, né? Sim. E aprendizado e amadurecimento na vida deles como discípulo. Veja, essa intimidade de Jesus está morando ali, né? Trazendo à tona isso, faz com que esses discípulos que se identificam com Tiago e com Tadeu desenvolvam um serviço. Desenvolvam o serviço. Sim. A presença de Jesus nos impulsiona a fazer alguma coisa. Sim. Né? Então, dentro daquilo que a lição nos mostra, é o seguinte, nos impulsiona a servi-lo com humildade. Glória a Deus. Nos impulsiona a servi-lo nos bastidores, quando ninguém está vendo. Nos impulsiona, nos motiva, nos levanta a gente a servir com voluntariedade. Né? Sim, voluntário. Sim. Eram voluntários. Isso. Não estava ganhando o quê? Qual era o salário que tinham? Uma vez até Pedro perguntou, Senhor, a gente deixou tudo para te servir, o que é que nós vamos ganhar com isso? Pedro até perguntou para ele. E o Senhor Jesus respondeu para ele aqui 100 vezes mais. E depois Isso. o céu, né? Sim. Glória a Deus, muito bem. Mas eram voluntários. Isso. Eles eram voluntários. Essa intimidade com o Senhor Jesus desenvolveu esse espírito voluntário, né? E também servir ao Senhor no anonimato, sem problema nenhum, porque hoje existe uma ideologia de que você tem que ser reconhecido, de que alguém tem que bater palma para você, Sim. a fama, o sucesso, né? Mas a fama passa, Verdade. O sucesso passa, aplausos passam. Muitas vezes alguém que estava abraçando depois já está criticando, não Verdade. abraça mais. Então, mas quem desenvolve esse relacionamento com o Senhor Jesus, né, ele consegue também transmitir, né, e na sua vida, no seu serviço, mesmo como anônimo, com humildade e nos bastidores, glorificando a Deus e satisfeito, e cantando aquele hino da harpa dizendo assim, estou satisfeito com Cristo. Amém. Glória O que a Deus. Cristo fez e faz na minha vida, na minha intimidade, já é o suficiente para eu servi-lo na beleza da sua santidade, Amém. com amor, com alegria, com satisfação, ainda que ninguém esteja vendo. Mas Ele está vendo e está tudo registrado na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, mesmo diante das câmeras ou por trás delas, Por trás delas. bom é ser discípulo de Jesus. É verdade. Amém? Amém. Meus irmãos, nós queremos aqui mais uma vez agradecer a Deus, agradecer ao Senhor, que topou assim de forma... Assim, Não recebeu aviso prévio, mas topou estar aqui com a gente lhe agradece. Amém. E a gente queria encerrar agora com uma oração. Sim, E o Senhor é o convidado especial dessa tarde, e nada melhor do que o Senhor fazer essa oração, Amém. apresentando esse trabalho Glória a em nome Deus. de Deixa eu Jesus. expressar minha gratidão aqui mais Amém. uma vez ao Sim, senhor irmão fique à Lucas, irmão vontade. Kelvin, a toda a equipe aqui. Tem toda uma equipe por trás das câmeras, né, que tem organizado a questão Isso. técnica aqui Isso. do material. E minha gratidão a todos em nome de Jesus. Oremos, né? Amém. Maravilhoso, eterno, santo e poderoso Deus, neste momento, Senhor, tão especial deste podcast, onde muitos estão nos assistindo e ainda vão assistir. Queremos, Senhor, te louvar, te glorificar, Senhor, por este simpósio de doutrinas que tem mexido tão forte com os nossos corações, que tem, Senhor, nos ensinado a sermos verdadeiros discípulos, assim como aqueles que o Senhor chamou foram. Pai, continua abençoando, ajudando o irmão Lucas, irmão Kelvin, toda esta equipe aqui, Senhor, glorificando o teu nome, recompensando com bênçãos do céu, Senhor, na vida de cada um. O Senhor sabe da intimidade deles o que eles estão precisando. Também oramos por aqueles que estão nos assistindo, continua abençoando, ajudando, Senhor, livrando e protegendo de todo o mal, concretizando o teu querer e a tua boa vontade na vida de cada um dos teus servos, da tua igreja como um todo, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós falamos no último episódio que a gente ia ter mais uns 400 episódios. Então, ainda tem mais 399. Convida os irmãos, irmão Kelvin, para o próximo. Então chegamos ao fim, né? Você, meu querido irmão, que está nos assistindo, você não pode guardar somente para você.
É isso, meu diácono. Verdade. Assim como os discípulos levaram para os outros, irmãos, amigos, familiares, você também deve fazer o mesmo. Amém? Fique conosco, que os demais episódios serão de bênçãos para a glória de Deus. Coisa boa a gente não guarda só pra gente, a gente compartilha, verdade. viu? Deus abençoe Amém. em nome de Jesus.